Boa noite. Declaro aberta a 7ª reunião do primeiro ciclo de audiências públicas na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, realizado com o objetivo de discutir os impactos da pandemia sobre os diversos segmentos da indústria do turismo. Informo que as participações dos cidadãos serão recebidas nos seguintes canais: pelo portal e-Cidadania, que pode ser acessado a partir do site da própria comissão, e também pelo Alô Senado, o número 0800 61 22 11. Excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores, senhoras e senhores participantes desta audiência pública, estimados telespectadores que nos acompanham pela TV Senado. Com a realização da mesa de debates desta noite, concluiremos a primeira parte do ciclo de audiências públicas voltadas ao setor do turismo. Nas últimas 5 semanas, dedicamo-nos à reflexão e discussão das dificuldades conjunturais e dos gargalos históricos de diferentes segmentos turísticos, na busca de soluções criativas e ações efetivas para a saúde da crise. Restou claro que a pandemia atingiu profundamente o turismo no Brasil. O setor pediu socorro e nós o escutamos. Nas 6 mesas realizadas, representantes de 24 entidades, incluindo o Ministério do Turismo e a Embratur, enriqueceram as nossas discussões. Na abertura, contamos com a participação do senhor ministro Gilson Machado Neto, na pessoa de quem agradeço a todos os palestrantes que, com destacada clareza e espírito público, lançaram luz sobre os principais desafios enfrentados pela indústria do turismo aqui no Brasil. Um amplo e diversificado conjunto de segmentos foi objeto de discussão, abrangendo desde hotéis e resorts até bares e restaurantes, passando pelo setor aéreo, eventos corporativos, navios de cruzeiros, cooperadoras e agências de viagens, além da retomada do turismo internacional. A lista de temas se completa hoje, com a mesa dedicada ao segmento de parques e atrações turísticas. Com características singulares e extenso impacto sobre a economia de uma região, o setor comporta especificidades importantes que justificam lhe dedicar atenção diferenciada. Os parques temáticos são, em geral, empreendimentos intensivos em equipamentos. Esses aparelhos turísticos movimentam montantes significativos de investimento, ao mesmo tempo em que impõem esforço permanente da inovação. Por esse motivo, demandam planejamento constante de investimentos, a fim de captar novos visitantes ou trazer o mesmo visitante para uma nova visita. Com frequência, são responsáveis por geração expressiva de empregos diretos e indiretos, além de garantir impulso importante ao comércio e à cadeia de fornecedores locais e estimular o desenvolvimento da infraestrutura básica de rodovias e aeroportos nas cidades em que se instalam. Antes da pandemia, o setor vinha apresentando desempenho exemplar. Em 2019, registrou aproximadamente 55 milhões de visitantes, gerando mais de 130 mil empregos, diretos e indiretos, e faturamento de 5 bilhões de reais. O potencial do segmento no nosso país, portanto, é imenso. Brasil afora registram-se exemplos de sucesso de parques temáticos, aquáticos, de diversão, itinerantes, atrações turísticas e centros de entretenimento familiar. É inquestionável o espaço para crescimento do setor no país. Precisamos pensar em estratégias para apoiar essa atividade, que consideramos essencial para a economia nacional, nesses próximos meses de saída da crise. A vacinação, felizmente, avança, e avança bem em todo o país. Muitas famílias já começam a planejar o seu lazer no pós-pandemia. Precisamos, igualmente, discutir iniciativas para o fortalecimento e expansão desse segmento,
na expectativa de que, uma vez superada a pandemia, ele possa se tornar alavanca para o crescimento econômico e o desenvolvimento regional, gerando riqueza, emprego, renda, bem-estar e preservação ambiental para as comunidades por ele afetadas. Dito isto, e para discutir o tema, o papel dos parques como, repito, o papel dos parques como indutores do turismo de lazer, estratégias para ampliação de turistas nacionais e internacionais, integram a nossa mesa de debates hoje os seguintes palestrantes: o senhor Jorge Luiz de Lima, secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviço e Inovação do Ministério da Economia; o senhor Eduardo Tati Nóbrega, diretor do Departamento de Ordenamento, Parcerias e Concessões do Ministério do Turismo; a senhora Vanessa Santos da Costa, presidente da Associação das Empresas de Parques de Diversões do Brasil, a DIBRA; a senhora Carolina Negri, diretora executiva do Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas, SINDEPAT; e o senhor Ricardo André Duarte Santos, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Alagoas, ABIH Alagoas. Dando início, concedo a palavra ao senhor Jorge Luiz de Lima, como disse, secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviço e Inovação do Ministério da Economia, para a sua exposição. Boa noite, senadores. Boa noite, senador Fernando Collor e demais pessoas. Um prazer estar com vocês. Esse é um tema que é um tema muito pessoal meu, né? Eu sou do setor produtivo, estou há 1 ano no governo, nunca fui do setor público. E, coincidentemente, do setor produtivo que eu estava, eu comandava uma rede de 7 empresas e uma delas é hotéis. Então, eu tenho uma paixão pelo turismo já na minha veia, então eu estou adorando participar com vocês por esse motivo. Eu dividiria para vocês 3 pontos. Primeiro, falar do turismo como um todo. Eu sempre tenho dito isso, desde que eu cheguei ao governo, já dizia isso quando eu estava fora do governo, que eu sou um revoltado com a nossa capacidade de ter porcentagem de participação no PIB que nós teríamos que ter, versus a quantidade de pessoas que nós recebemos no Brasil. Aí eu estou falando primeiro do turismo do exterior. Então, quando eu olho hoje o Brasil, eu não sei se eu estou com os dados atualizados, né, que eu já estou 1 ano e pouco no governo e os dados mudam, mas se eu olhar antes da pandemia, o Brasil sempre girou nos 6,3 milhões de visitantes. Se eu olhar a Argentina, é 6,7, uma Malásia é 15, um México é 25. E não estou falando aqui dos 5 maiores, que é Estados Unidos, China, França, Espanha e Itália. Eu estou comparando com países que deveríamos nos perguntar por que não. Então, se a gente olha o Brasil no primeiro contexto, que é como um todo, eu acho que a gente realmente precisa de projetos, e muito bom que seja liderado com a participação do Congresso, porque nós vamos ter que fazer projetos de médio, de curto, pela pandemia, de médio e longo prazo. Nós aqui no Ministério estamos trabalhando em conjunto com o Ministério do Turismo, em conjunto com o G20 do Turismo, temos discutido bastante projetos estruturantes. Eu pergunto aos senhores, o que o Brasil não tem para receber turismo? Talvez nós possamos falar em turismo de esporte de inverno, que nós não temos. Talvez a única coisa que nós não temos no Brasil. Porque neve ainda você consegue lá, pela região de São Joaquim ainda você consegue ver neve. Mas nós não temos um projeto estruturante que faça na cadeia do turismo coisas acima de projeto de governo. Tem que ser projeto de Estado, porque ele pode demorar de 5, 10 a 15 anos. Nós precisamos mexer na malha. Eu brinco muito o seguinte, e até homenageando o senador Fernando Collor, eu pergunto o seguinte, me diga qual praia é mais bonita que Patacho no Caribe. Patacho, para quem não conhece Patacho, deveria ir a Patacho. Patacho é uma das praias mais lindas. Não deve nada a Turken Kites, que recebe 4 milhões de visitantes por ano. E 50 quilômetros você cai no mar à direita e 50 quilômetros você cai no mar à esquerda. Nós temos as melhores praias na costa brasileira que não devem nada ao Caribe, que recebe 30 milhões de visitantes, gente. Então, o primeiro processo que eu acho que a gente precisa realmente avançar é num projeto estruturante que passa por infraestrutura, passa por malha aérea, passa por treinamento, passa por questões de construção, de meio ambiente. Nós temos que facilitar as construções na costa,
Tratar a questão ambiental de uma costa não é a mesma coisa de uma Amazônia. Nós precisamos rever os nossos procedimentos para abertura de negócios. Temos uma costa maravilhosa, temos floresta, temos... Me diga o que não tem no Brasil. Eu não consigo entender até hoje, na minha pergunta para mim mesmo, porque a gente não é uma potência. Talvez eu não sei se eu estou errado, mas a última participação que eu lembro do PIB nosso era na casa de 6%, 7% do PIB, 8%. Chegava no máximo 8% nas melhores épocas. O PIB mundial é 10%, e olha que nós estamos falando de gente que não depende disso. Como Estados Unidos não depende, China não depende, mas tem os maiores visitantes. Ou a própria Europa não depende. Então, para mim, é um pouco inaceitável nós não temos uma participação dobrada do PIB em 10 anos. Isso é matemático. Eu estou discutindo que isso é matemático. Então, o primeiro ponto que eu acho é que nós precisamos mesmo desse envolvimento, é muito bom estar acontecendo isso, porque nós vamos ter que pensar num projeto de Estado que ele passe por fases, porque não se mexe numa malha de um país simplesmente 2, 4 anos. Nós vamos precisar ter um projeto de longo prazo, até para facilitar. Por exemplo, eu brinco muito, vamos visitar Jalapão. Você vai fazer o turista descer em São Paulo, ele tem um voo para Palmas. De Palmas são 300 quilômetros de estrada de terra para ir. Gente, o turismo aí é turismo de aventura. O ticket vai ser baixo e um público muito específico, né? Porque você não tem a infra necessária. E essa infra passa, como eu falei, por hotéis, por treinamento, por serviços. Você tem praias no Brasil que não tem condição de oferecer ao turista o mínimo. E aí fica um turismo barato, apesar que a gente está aí em 11º, 12º em termos de faturamento em 2019, se não me engano, 78 bilhões, mas quando você olha os Estados Unidos com 1,5 trilhões, me chama a atenção. E parque temático está inserido nesse turismo, tanto no turismo interno como no turismo externo. E a pandemia realmente aí acabou de destroçar o mercado inteiro. Por isso que tem o Pronamp, que graças ao Congresso evoluiu, tem o Persa vindo aí, tem o Refis, que está aí discutindo no Congresso aí com a participação dos senadores. Estamos tentando, de todas as formas, aliviar. Porém, nós temos que fazer essa volta, como bem disse o senador Fernando Collor, a vacina vai facilitar muito para que a gente possa voltar num ritmo mais rápido, né, que está avançando bem. Porém, eu acho que como estruturação, nós temos que olhar essa cadeia um pouco mais longa. Tem hora que é mais barato você ir para Miami do que você ir no Beach Park no Ceará. O custo do processo total, ele opta ir para o Miami. Entende? Então, tem um trabalho estruturante que envolve nós da economia, envolve o Congresso, envolve o Ministério do Turismo, envolve vocês, de como a gente faz uma cadeia que é interligada. Tem a participação do Ministério do Meio Ambiente, tem a participação do Ministério de Infra, tem a questão de malha aérea, entendeu? Pouco tempo atrás, antes da pandemia, Ceará está fazendo voos direto para a Europa e para os Estados Unidos. Isso é uma grande vantagem, porque senão o turista tinha que vir em São Paulo para ir no Ceará. Poxa, gente, também você dificulta demais a vida de um turista. Então, o meu posicionamento, senador, era dividir a crise em 3 pontos. 1, trazer um processo, que é o que nós estamos trabalhando o máximo possível, vamos escutar mais o que pode ser feito, que é de curto prazo, que é o pós-pandemia, que todos nós estamos torcendo para não ter uma terceira onda e que realmente a vacina venha mais rápido para que a gente possa ultrapassar essa barreira. Porém, tem outros 2 aspectos pós-pandemia que nós vamos ter que olhar. Porque eu não acho que... Isso é uma opinião muito pessoal minha, senadores e senadoras. Eu não acredito que nós vamos voltar igual. Uma série de segmentos mudou o comportamento. Se nós olharmos o comércio eletrônico, ele subiu 75%. Ele quebrou a barreira de cultura de 6 anos, porque muita gente tinha medo de comprar na internet. A pandemia fez você comprar por internet. Isso foi de 75% de modificação. Isso é uma verdade, nós vamos ter que lidar com ela. Com o advento desse tipo de vídeo que nós estamos fazendo agora, pessoal, você imagina que até 2018, quando eu era vice-presidente mundial da BRF, eu gastei quase 50 milhões para implantar vídeo nos países, porque nós tínhamos 110 países, não dá para visitar toda hora. Hoje, você tem Zoom, você tem Microsoft Teams, você tem uma série de ferramentas que vai diminuir o turismo, que a gente chama de turismo de negócios. As pessoas vão viajar menos porque descobriram o vídeo. Então, você não vai fazer reuniões tão presenciais no volume que nós teríamos. Essa é uma impressão que eu tenho vindo do setor produtivo e acompanhando o que está acontecendo. Porém, parques, ele incentiva o turismo interno nosso. Então, nós temos que facilitar esse empreendimento que não deve nada a ninguém. Nós temos parques no Brasil hoje maravilhosos, tanto os temáticos como os próprios parques que nós temos.
né? E nós temos que explorar isso de uma forma dentro de um projeto estruturante. Então, eu diria, senadores e público, que eu sou a pessoa que mais acredito na possibilidade de, em 10 anos, nós dobrarmos a participação do PIB do turismo brasileiro. Isso é conta matemática, é fácil chegar nessa conta. É só pegar o ticket médio versus o número de visitantes da capacidade que nós temos aqui no Brasil. Nós não podemos receber menos que a Argentina. Eu me sinto ofendido. Juro para vocês, como cidadão, eu sinto ofendido. Nada a ver contra a Argentina. Lindo, morei lá, conheço, mas não tem um texto, não tem uma praia nossa, não tem o que nós temos. Então, eu acho que devemos focar, avançar no que pode ser reestruturante de volta, escutar vocês, ver o que mais a gente pode ajudar junto com o Congresso. E tem, junto com o Ministério de Turismo, junto com os outros ministérios, com o apoio do Senado, criar um projeto de Estado para os próximos 10 anos. Só dar um exemplo para não tomar o tempo, senador. Nesse grupo que eu tocava hold, tinha uma empresa de turismo, e na verdade são hotéis. E um deles é o Botanic, que agora não é mais pertence a esse grupo. O Botanic tem 5 anos que a gente está tentando construir 25 casas do lado dele e não conseguimos. Não tem licença permitida. Então, você afasta o investidor. Um hotel de 17 quartos, na época nós queríamos transformá-lo em 34 e fazer um condomínio de alto luxo do lado, que daria uma grande visibilidade para Campos do Jordão. Seria uma nova opção. Não conseguimos. Os investidores desistiram. Agora já foi vendido, já está com outro grupo, eu também estou no governo, mas mostra a vocês essa dificuldade que nós temos de estruturar alguma coisa. Porque é um projeto que passa pelo Ministério do Turismo, passa pela economia, passa pelo meio ambiente, passa pela infraestrutura. Nós precisamos alavancar isso. Então, eu acho que muito importante, finalizando a minha parte, é criar uma cabeça do que é emergencial, que a gente, como vocês estão com atenção, nós também estamos, e tenho certeza que o Ministério do Turismo está, porque eu falo muito com eles, porém, não perder de vista um projeto estruturante para curto, médio e longo prazo, que transforme-se num projeto de Estado, muito bem liderado pelo Senado, que tem uma modificação muito menor do que o Executivo, para que ele não morra ao longo do caminho, porque eu tenho certeza que o potencial de turismo desse país ele é 3 vezes mais do que nós estamos usando. 3 vezes mais, no mínimo. E esse estudo eu vou provar com... A gente contratou aí uma ACT, um acordo de cooperação técnica com a McKinsey, se não me engano, a KPMG, e em breve nós vamos estar publicando esses dados, nós estamos alavancando, que é justamente, junto com o Ministério do Turismo, junto com o Senado, pensar de uma forma estruturante para frente. Mas diria aos senhores que eu sou o que mais acredito, eu, pessoalmente, que nós temos um mar de oportunidades no turismo e que, às vezes, a gente não consegue ver. Até por ter operado também. Obrigado, senador. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado ao senhor Jorge Luiz de Lima pelas suas palavras bastante incentivadoras e animadoras para todos nós. Ele que é secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviço e Inovação do Ministério da Economia. Passo a palavra agora ao senhor Eduardo Tati Nóbrega, diretor do Departamento de Ordenamento, Parcerias e Concessões do Ministério do Turismo. Boa noite, senador Fernando Collor. Em nome do Ministério, agradeço o convite e parabenizo a iniciativa não só da palestra, do debate de hoje, mas do ciclo todo de audiências públicas da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Tive a oportunidade de participar de outra audiência sobre o setor aéreo, foi bem proveitosa e acredito que a de hoje não será diferente. Boa noite, senadores, senadoras, colegas palestrantes e público. Bom, primeiro, vamos fazer um breve comentário sobre a fala do secretário Jorge Luiz de Lima. Concordo plenamente, acho que o Brasil tem um potencial enorme e inexplorado no turismo, e o caminho é esse, é melhorar o ambiente de negócios, colocar o Brasil aberto a negócios, né? Ofertar parcerias e concessões quando estivermos falando de ativos públicos, melhorar o ambiente para a iniciativa privada, e aí com isso nós temos todas as condições de desenvolver esse potencial que nós temos. Eu vou compartilhar uma curta apresentação, se puderem me habilitar, por gentileza. Pronto. Bom, a minha fala aqui vai ser, rapidamente, vai ser mais focada em parques naturais, sem diminuir a importância e o grande valor que tem a nossa cadeia produtiva, os parques temáticos, mas
queria compartilhar na linha do que eu falei antes, né, da gente se tornar mais atrativo para a iniciativa privada, para ir mais investimentos privados para a estruturação do turismo. Queria falar um pouquinho sobre o nosso projeto em parques. Bom, primeiro trazer algumas informações, alguns números. O Ministério do Turismo publicou no final do ano passado a 6ª edição do seu Boletim de Inteligência de Mercado no Turismo, e ela foi dedicada ao tema parques, aos parques do Brasil. Então, vou trazer alguns números aqui para reforçar o potencial que nós temos nesse segmento. Bom, temos 334 unidades de conservação federais, e aqui eu estou falando só das federais, se incluirmos as das demais entes federativas, são muito mais. Só essas federais ocupam 9% do nosso território. E no relatório de competitividade do turismo do Fórum Econômico Mundial, o Brasil foi eleito como a segunda nação mais competitiva do mundo em atrativos naturais. Então, como o secretário Jorge Luiz já tinha mencionado, nós temos todas as condições, todos os atrativos naturais para ser uma potência do turismo. De fato, o turismo em unidades de conservação vem crescendo bastante. Então, né, o senador Fernando Collor mencionou, né, estávamos antes da pandemia num caminho muito bom de crescimento do turismo. Então, em 2015, tivemos 7 milhões de visitantes em unidades de conservação federais. Em 2019, esse número foi de 15 milhões, então dobrou. O impacto econômico desse segmento é significativo, embora à primeira vista possa não parecer, mas ele tem um impacto econômico bem significativo. Esses são números de 2018, um estudo que estimou o impacto econômico em 90 mil empregos diretos gerados e 3,8 bilhões de reais em valor agregado. Então, isso incluindo, né, como o senador havia comentado no início também, né, todo o impacto nos municípios vizinhos à unidade de conservação, toda a geração de emprego, todos os serviços que, de alguma forma, se beneficiam do turismo nesses parques. Mas ainda temos muitas oportunidades. Na verdade, nosso potencial tem uma baixa exploração econômica e de turismo, nosso potencial de parques naturais. Das unidades de conservação e visitação, apenas 17% estão abertas à visitação. Então, é um número baixíssimo. É claro que, dependendo da categoria de unidade de conservação, né, há uma previsão mais ou menos flexível para a visitação. Então, né, aí os aspectos ambientais é que vão direcionar isso, mas, de qualquer forma, nós temos né, unidades com possibilidade de visitação um número muito maior do que o que existe hoje. E um número interessante também nas unidades que estão abertas à visitação, cerca de 30% apenas tem a visitação paga. Então, é claro que, enfim, todo mundo prefere não pagar do que pagar para usufruir de algum serviço ou de algum atrativo turístico, mas o fato é que existe um potencial turístico, ele não é monetizado, digamos assim, e isso influencia né, o recurso que poderia ser gerado com aproveitamento turístico, né, comercial dessas unidades de conservação. Ele contribuiria na conservação ambiental, nos gastos de manutenção e na melhoria, né, como foi já mencionado também, na melhoria da infraestrutura para que os turistas possam usufruir, né, com conforto da visitação dos parques. Então, é importante a gente conseguir obter essas receitas, né, associar receitas do turismo aos parques para que a gente possa usá-las para melhor estruturar a visitação. E nessa linha, o programa de concessão de parques, não é bem um programa, mas a iniciativa de concessão de parques surgiu para o Ministério do Turismo como uma grande oportunidade de estruturação desses equipamentos para o turismo. Então, uma ação que já foi desenvolvida, né, no Brasil em alguns casos, mas de forma bastante tímida. A gente tem um case de sucesso gritante, que é o Parque Nacional do Iguaçu, né, que foi concedido já há algum tempo, está, na verdade, num processo de nova concessão, e explodiu o turismo lá, tem uma estrutura fantástica, e é um grande atrativo para o Brasil, e toda uma cadeia foi desenvolvida
em torno dele, né? A cadeia de eventos e assim por diante. Então, o Ministério do Turismo acredita que esse é um caminho né, ideal para a gente tentar estruturar os nossos parques para o turismo. Então, a concessão ela permite conciliar conservação ambiental, isso é fundamental, né? Não se trata de relaxar na conservação ambiental. A autoridade ambiental segue com a competência para fiscalização, o plano de manejo segue tendo que ser cumprido, o contrato de concessão pode prever todas as diretrizes necessárias em termos de conservação ambiental, e isso é feito, não deixa de ser feito às custas de recursos públicos. Então, o poder público é desonerado, que hoje é um custo, né, a conservação daquela unidade de conservação deixa de ser um custo para o poder público. E, pela outra vertente, a gente consegue melhorar a estrutura de visitação, atrair investimentos para novos empreendimentos associados àquela cadeia do turismo, né? Então, hotéis e outros empreendimentos. O concessionário privado vai certamente ter interesse em ofertar novos serviços, em inovar, e isso tudo resulta em geração de emprego e renda. Então, a gente concilia a conservação ambiental com desenvolvimento turístico e geração de emprego e renda. Então, diante disso, o Ministério do Turismo decidiu, né, financiar, né, apoiar o Ministério do Meio Ambiente, né, fazer uma parceria com eles para a estruturação de concessões de parques nacionais, não só de parques nacionais, mas de unidades de conservação. Então, nós estamos financiando a contratação de estudos de viabilidade, estamos terminando a contratação dos nossos primeiros pilotos, e é um projeto em total parceria do Ministério do Turismo com o Ministério do Meio Ambiente e com o ICMBio, que é o responsável, né, que tem a competência legal de fiscalização e de regulamentação dos parques nacionais. E também estamos, né, está no radar para as próximas etapas, parcerias com estados para a concessão de parques estaduais, que abre todo um novo leque de oportunidades. Bom, era isso, era uma apresentação bem curta, mas eu acho que essa lógica de atuação, de estruturar, de oferecer condições favoráveis para atrair investimentos privados, ela vale para todos os ativos públicos que tenham potencial, turístico, e vale também, né, na linha de melhorar o ambiente de negócios para empreendimentos privados, parques temáticos, parques de diversão e assim por diante. Obrigado, fico à disposição. Muito obrigado ao senhor Eduardo Tatinóbrega, diretor do Departamento de Ordenamento, Parcerias e Concessões do Ministério do Turismo. Passo a palavra à senhora Vanessa Santos da Costa, presidente da Associação das Empresas de Parques e Diversões do Brasil, ADIBRA. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao presidente e a todos pelo espaço em poder falar do nosso setor que eu sou apaixonada, que eu nasci nele. Então, peço a licença para compartilhar uma breve apresentação também. Para se ter ideia da pujança do nosso setor, somente nos maiores 25 parques temáticos e nos 20 aquáticos passaram em 2019 quase 300 milhões de visitantes. Eu convido os senhores e as senhoras a pensarem qual é o atrativo turístico que mais leva público em Paris, o Louvre ou a Torre Eiffel? Eu mesmo pergunto e respondo, e a gente pode falar depois, não é nenhum dos dois. É a Disneyland Paris. A Disney sozinha leva mais que o dobro de visitantes que a Torre Eiffel, que é um dos maiores ícones turísticos do mundo. Isso mostra não somente a nossa representatividade e o nosso poder de atração de público e automaticamente, consequentemente, de renda. Dos 10 maiores parques aquáticos da América Latina, 6 ficam no Brasil. Dos 10 maiores parques temáticos da América Latina, o Beto Carreiro é o segundo maior em visitação. Como o próprio Jorge Lima, o senhor Jorge Lima falou,
nós recebemos pouco mais de 6 milhões de visitantes estrangeiros no país. Somente nesses 10 parques passam mais de 15 milhões de visitantes. E não é somente os Estados Unidos que tem políticas públicas focadas no nosso setor. Países como Singapura, Vietnã, Malásia, Emirados Árabes, Índia, também têm políticas específicas para o nosso setor. Outros países já conseguiram enxergar o potencial que a gente tem de atrair público e renda. E este olhar ele pode ser de diversas maneiras, através da concessão de terras, de isenção de impostos, de criações de PPP, de incentivos fiscais, de criação de distritos de turismo. E o retorno é imediato, em geração de emprego, em renda, no aumento da arrecadação dos impostos e no desenvolvimento local, no desenvolvimento da região de um parque. Por exemplo, Dubai é um dos maiores cases, né, mundiais de como o turismo realmente alavanca uma região. É importante frisar que 65% da receita total do turismo da região vem dos parques de diversões. E olha que é uma região pujante, que tem muitos hotéis, muitos atrativos turísticos. E mesmo assim, 65% vem de parques de diversões. Falando um pouco do Brasil, nós trouxemos aqui poucos cases mundiais, devido ao tempo, que mostram o impacto direto e o impacto, o quanto um parque de diversão pode gerar de renda e pode atrair público. Como bem próprio disse o senhor presidente, nós recebemos em 2019 55 milhões de visitantes. Faturamos mais de 5 bilhões de reais e geramos mais de 130 mil empregos diretos e indiretos. Um dos nossos maiores cases, citados também pelo senhor Jorge Lima, é o Beach Park. Em uma pesquisa, mais de 50% dos turistas que foram para Fortaleza foram para ir ao Beach Park. Isso significa que eles não vão somente ao Beach Park, eles vão em vários outros atrativos turísticos da região. E um parque de diversões como o Beach Park, por exemplo, ele fomenta não somente o que é gerado de renda, não é somente os visitantes do parque, mas sim as rendeiras, os jipeiros, os bugueiros, os hotéis, as pousadas. Um parque de diversões impacta mais de 50 setores da economia. Outro grande case de sucesso é o Beto Carreiro. E os senhores viram que ficou em segundo lugar em visitação de público da América Latina. Ele recebeu em 2019 mais de 2 milhões de visitantes. Ele gera 4 mil empregos diretos e indiretos. E por ele ficar próximo a Camboriú, ele fomenta outros grandes atrativos, como o Oceanic, que é um aquário, como o Unipraias, que é um parque de teleférico, como a Roda Gigante, todos os hotéis, pousadas. E um número indiscutivelmente impactante é que a valorização imobiliária na região, desde a inauguração do parque, foi maior que passou dos 20.000%. Senhor presidente, no seu estado, nós ganhamos um parque de diversões aquático no meio da pandemia. Somente nesse parque foram investidos mais de 35 milhões de reais. E por que inaugurar no meio da pandemia? Como o senhor mesmo disse, um parque de diversões requer muito planejamento, muito investimento. E mesmo assim, a gente acredita tanto no nosso setor que foi inaugurado um parque no meio da pandemia. E ele não somente fomenta e gera renda, como ele também aumenta todo o parque de diversões, principalmente os temáticos, ele tem um grande potencial de aumentar a permanência do turista no local. Por exemplo, um parque de diversões itinerante, como o senhor citou, que também faz parte do nosso segmento, quando ele chega no município sozinho, ou quando ele vai participar de alguma exposição pecuária, ele gera muitos empregos, muitos impostos, ele movimenta a economia local, não sozinho ou com eventos. E, como todos sabem, fomos muito impactados no ano passado. Eu venho aqui agradecer mais uma vez a participação e fico à disposição para maiores esclarecimentos e dúvidas. Mais uma vez, muito obrigada. Grato à senhora Vanessa Santos da Costa pela sua
Boa explanação, nos dando uma visão exata e absolutamente acurada do setor, especificamente, do setor de parques e diversões. Passo a palavra agora à senhora Carolina Negri, diretora executiva do Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas, o SINDEPAT. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Collor. Boa noite, colegas do Ministério da Economia, do Turismo, Vanessa, demais senadores e público. Eu vou pedir licença para também fazer uma apresentação. Bom, presidente, agradeço imensamente a oportunidade, em nome de todo o setor de parques temáticos e atrações turísticas, de participar desse ciclo de palestras. De fato, é muito importante para um setor que é alavanca de desenvolvimento regional de várias localidades do nosso país, poder participar, encerrando aí o primeiro ciclo de debate sobre turismo. Então, eu vou trazer aqui, na verdade, algumas características do modelo de negócio de parques, para que a gente entenda por que temos tantos entraves no Brasil e por que agora, reforçando um pouco as palavras do Jorge, do Ministério da Economia, é fundamental que tenhamos políticas de Estado para desenvolver um setor como o setor de parques, que ele requer um planejamento tão antecipado, é um retorno a longo prazo e ele não se desenvolve com pouco investimento. Então, do ponto de vista de investimento, né, como já falado aqui, os parques eles requerem grandes investimentos, um retorno a longo prazo e com uma necessidade constante de renovação. Essas são as três premissas básicas quando a gente fala do setor de parques temáticos. E quando a gente fala em renovação, de fato, como o próprio presidente mencionou na abertura do debate, essa renovação se dá por meio de atrativos que o público conhece como brinquedos ou como atrações, mas que nós lidamos como se fossem grandes equipamentos, que são montanhas russas, roda gigante, carrossel, toboáguas, todas as atrações dos parques são equipamentos importados. E esses equipamentos, eles não têm similares nacional, até pela própria economia de escala, que não se justifica termos fabricantes aqui. São equipamentos de altíssima tecnologia, sistemas de segurança e de engenharia altamente qualificados e que dependem muito de um processo de desenvolvimento de P&D extremamente complexo. Então, esses equipamentos têm os seus fabricantes internacionais já consolidados e os parques brasileiros importam esses equipamentos. E aqui a gente já consegue identificar o primeiro grande entrave do nosso setor, uma vez que os equipamentos eles são considerados bens de consumo. Então, é como se nós comprássemos uma geladeira para a nossa cozinha. Eles não têm tratamento como bens de capital, como deveria ser de fato. Eles teriam um tratamento contábil, um tratamento tributário diferente, assim como linhas de financiamento, assim como a indústria tem para o seu maquinário. Então, a máquina do parque é a montanha-russa, que produz o serviço que é a diversão e entretenimento. Então, aqui a gente já consegue encontrar o primeiro gargalo do setor. Ainda falando desse ponto sobre o equipamento, que é o nosso ativo maior, quando a gente fala de atratividade, de retenção do público já existente, assim como atração de novos públicos, são valores altíssimos, todos, né, com custo dolarizado ou em euro, muitas vezes, e que durante muitas décadas ele teve um imposto de importação taxado em 20%, mesmo sem qualquer similaridade nacional. Isso a gente conseguiu derrubar depois de muito trabalho, junto com o Ministério do Turismo, o Ministério da Economia, e desde janeiro do ano passado, temos uma resolução da CAMEX que isenta o imposto de importação dos equipamentos. Contudo, se vocês observarem, a gente ainda continua com um cascateamento muito impactante de impostos, IPI, ICMS, PIS, COFINS e fora todos os gastos aí com a importação propriamente dita. E quais são os equipamentos, então, como eu comentei no início, que importamos? Torres de observação, toboáguas de alta complexidade, trenós de montanha, bondinho, montanhas russas.
E aí a gente entra novamente no que o Jorge já comentou também, da questão da falta de políticas de Estado mais perenes, que permitam com que esse setor tenha esse planejamento a longo prazo pautado numa segurança jurídica. Então, a gente tem uma dificuldade, demora no licenciamento ambiental, tanto para a expansão dos parques que já existem, muitos parques, Jorge, como você comentou, do hotel que a sua empresa fazia gestão, muitos parques hoje já existentes, eles têm dificuldade para ampliar a sua própria área para conseguir expandir as suas atividades. Faltas de linhas de financiamento, então, não só para os equipamentos, né, uma vez que eles são considerados bens de consumo, mas também para o próprio financiamento dos empreendimentos de maneira geral. Aqui falando um pouco das características operacionais do setor de parques. A gente está falando de grandes geradores de emprego. Então, somente nos exemplos aqui que a Vanessa, minha colega da Dibra, mencionou anteriormente, a gente está falando de parques que empregam mais de 2.000 pessoas diretamente e que um impacto no entorno de atividades indiretas que dependem do funcionamento do parque, a gente dobra esse número de 2.000 para 4.000 pessoas. E com isso a gente tem um altíssimo custo fixo com o pessoal, né, dado o elevado carga tributária que hoje incide sobre folha de pagamento no Brasil, e outras utilidades de maneira geral, como energia elétrica, por exemplo. Imagina o quanto de energia elétrica um parque consome para manutenção ali, para giro de todos os seus atrativos. A alta carga tributária que a gente tem incidente para a compra dos equipamentos, a gente continua com ela incidindo sobre a manutenção dos equipamentos. Então, quando a gente precisa fazer qualquer reparo num carrinho, num bondinho, por exemplo, todos os insumos são importados, desde um parafuso até o sistema de controle desses atrativos, eles vêm de fora, e aí tem toda aquela carga tributária incidindo sobre as operações. E duas características aqui muito grandes também, que são muito prejudiciais para o setor do turismo de uma maneira geral, é a sazonalidade. A gente trabalha muito com um período de férias escolares, e que no Brasil é muito definido e curto. Então, você tem uma sazonalidade muito forte. E um outro impacto, especialmente para o setor de parques, são as diversas leis de meia-entrada, todas as esferas possíveis, federal, municipal, estadual. São leis que, hoje em dia, elas já não se prestam mais àquele cunho social que tinha antigamente, elas você popularizou de uma maneira que os beneficiários, eles não são quem era o objetivo, não atendem o objetivo principal da lei, e você impacta porque a maioria dos beneficiários de todas essas leis de meia entrada é basicamente 50% do público dos parques, né, jovens em idade escolar. Então, aqui somente reforçando ainda mais uma vez a importância da criação de políticas de Estado que possa dar perenidade da segurança jurídica, tanto para o investidor nacional como para o investidor internacional. E aí, com isso, a gente tem certeza que a gente vai melhorar a competitividade dos produtos que já existem no país, assim como a gente vai estimular novos investidores a acreditarem no Brasil, investirem em produtos no Brasil, implantarem os seus parques, e quando a gente implanta um parque numa região, a gente tem implantação de resorts, implantação de hotéis, implantação de outros atrativos paralelos, e aqui somente reforçando a fala do Eduardo do Ministério, a gente, no setor de parques, ninguém se enxerga como concorrente, todos a gente nos enxergamos como produtos complementares, porque, na verdade, quando a gente vai para um destino, né, quando você pensa em destinos como Orlando, por exemplo, você quer visitar todos os atrativos que lá se encontram, então não somos concorrentes dos parques naturais, pelo contrário, somos favoráveis e parabenizamos o Ministério por toda essa iniciativa que vocês estão conduzindo no sentido da concessão dos parques, que é fundamental isso, você profissionalizar a gestão dos parques para ter investimento em contrapartida da conservação e da visitação turística. E aqui somente, presidente, eu vou passar rapidamente de como fomos impactados no contexto da Covid. Já estou caminhando aqui para finalizar a apresentação. Somente um perfil das empresas do setor de parques, assim como boa parte do turismo,
a gente está falando que 80% das empresas, elas estão na categoria de micro e pequena empresas, contra 20% das grandes. Porém, as médias e as grandes, elas são responsáveis por 70% do faturamento e 60% dos postos de trabalho. Então, a gente tem toda uma cadeia que depende, que depende basicamente dos grandes para conseguir girar os menores empreendimentos. E a gente está falando aqui de vários tipos de oferta de produtos, né? Parques temáticos, parques naturais, parques de diversão, parques aquáticos, empreendimentos de entretenimento, indoor e outdoor. A gente tem um crescimento muito grande no país de empreendimentos indoor também. E muitos deles, como já falado aqui, eles são a principal motivação do turista para a realização da viagem. Então, eles são, de fato, o indutor de turismo daquela região. E é claro que todo o entorno acaba se beneficiando. Temos o custo intensivo em mão de obras, como já dito, em torno aí de 40% de todo o custo dos empreendimentos estão na folha de pagamento. E aqui a gente teve, com o impacto da pandemia, considerando o período assim que a pandemia começou, comparando com o faturamento de 2019, em torno de 70% de faturamento. E perdemos 25% dos postos de trabalho. Durante a pandemia, ficamos 100% fechados e paralisados, uma média de 8 meses no ano passado, e seguindo para esse ano em diversos destinos que não fomos autorizados a abrir, em torno aí de 3 a 4 meses, e alguns ainda permanecem fechados. E com a característica, assim como nossos diversos colegas da cadeia produtiva do turismo, sem possibilidade de delivery, como restaurante tinha essa alternativa, sem possibilidade de estoque de produto ou de vender um produto que ficou parado, como varejo, e com um alto custo fixo, porque mesmo paralisado, a manutenção ela é obrigatória, né? A segurança no nosso setor é primordial, então ela não pode parar. A manutenção de todos os equipamentos, todos os brinquedos, eles continuavam acontecendo, independente do público ou não. Aqui, então, só um cenário de quão devastado fomos todos, né, de eventos a navios, hospedagem, agenciamento, uma média em torno de 80% de queda de faturamento. E agora, a gente já sente, né, com a vacinação, de fato, uma retomada em alguns casos, mas é uma retomada muito lenta, é um reinício muito lento, especialmente porque tivemos custos adicionais em função da implementação de protocolos e todos os empreendimentos estão operando hoje com capacidade reduzida. Ninguém pode receber a plenitude de seus visitantes em função dos protocolos. Algumas operações ainda seguem fechadas e do ponto de vista da oferta, a gente tem uma malha aérea reduzida, isso impacta diretamente todos aqueles destinos que não estão perto dos grandes centros. O que em vários casos de parques temáticos, parques naturais também, que estão longe dos grandes centros, é altamente percebido isso. E a questão da vacina, como já mencionado aqui, a gente sente que vai melhorar, a gente tem um potencial, de fato, de voltar a crescer, mas os consumidores ainda não se sentem seguros para consumir o produto viagem na situação atual que o país se encontra. E aqui minha última slide é um pouco na linha do que o turismo vem tendo de interlocução, aí, tanto no Congresso, como no Ministério do Turismo, no Ministério da Economia. E aqui eu aproveito para agradecer o Jorge, esse é o nosso grande parceiro e entusiasta do setor e seguir nos ouvindo, assim como o Ministério do Turismo. Já temos uma proposta encaminhada de estudo de alívio fiscal. Esperamos mesmo que a gente consiga encontrar alternativas criativas para conseguir ajudar a indústria do turismo a sobreviver e se recuperar, porque a gente já acredita nisso, especialmente vendo o que está acontecendo em outros países que já foram vacinados, as viagens estão retomando, especialmente no caso de parques, que são produtos do turismo de lazer. A retomada vai acontecer, mas precisamos ter esse fôlego para conseguir seguir adiante. E além do alívio fiscal, para nos reorganizarmos, a gente precisa da avaliação que está no Senado, o presidente da Lei Geral do Turismo, que siga a tramitação disso, além da demandas trabalhistas também que o governo teve, que foram importantes, especialmente no caso das nossas operações que ficaram parcialmente paralisadas.
de redução de jornada e suspensão de contrato. E para o crescimento sustentável a longo prazo, precisamos, além das políticas de Estado, que melhorem o ambiente de negócios e a redução do custo Brasil, que no nosso caso de olhar de investidores internacionais, é muitíssimo importante que esse ambiente de negócio seja saudável e seja próspero, para que tenhamos esse olhar de investidores não só do nosso país. E um especial destaque aqui para a reforma tributária, no nosso caso também, assim como vários outros setores de serviço do próprio turismo, não temos crédito para rebater. Então, é fundamental que o setor de serviços tenha um olhar específico para o setor de turismo, no sentido de enxergar, especialmente esse momento que todos vivemos, de conseguir colocar a cabeça para fora e seguir adiante aí na luta para a sobrevivência. E com isso tudo a gente acredita, sim, que o turismo tem um papel fundamental no desenvolvimento regional de todos os destinos, de todos os estados brasileiros, e que os parques podem, sim, ser vetores desse desenvolvimento. Com isso eu termino a minha apresentação. Agradeço imensamente a oportunidade, presidente Collor, e fico à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento adicional. Muito obrigado à senhora Caroline Negri, diretora executiva do Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas, do SINDEPAT, pela sua detalhada e cuidadosa avaliação do setor no momento pelo qual nós estamos atravessando. Os gargalos que foram apresentados pela senhora Carolina Negri são gargalos que realmente todos nós, mesmo os leigos que não estão afeitos no seu dia a dia a lidar com questões como esta, ou seja, a crise pelo que passa o setor do turismo, mas percebemos. É lógico que há inúmeras dificuldades que terão que ser vencidas. A primeira delas é a questão, sem dúvida nenhuma, como todos nós, acredito, concordamos, seja a da vacinação. É fundamental que nós continuemos com esse processo de vacinação, falando sempre em vacinas e adquirindo mais vacinas, e o governo brasileiro já adquiriu mais de 500 milhões de doses de vacinas que deverão estar sendo entregues até o final deste ano, o que nos permite avaliar que em outubro deste ano nós tenhamos já a população adulta do Brasil praticamente toda ela vacinada. Isso é fundamental para que nós possamos, o processo de vacinação, de imunização da população brasileira, é fundamental para que nós possamos planejar os diversos setores, mas, sobretudo, o setor de turismo, que necessita da confiança do cidadão, da pessoa, e falando aqui somente em termos do Brasil, mas quando isso é um problema planetário, mas do próprio ser humano, de ter a certeza e a segurança de que pode pegar um avião, um ônibus e se deslocar até um centro turístico com atratividade para poder desfrutar do seu lazer juntamente com sua família. Então, essa questão da segurança que cada um vai perceber ao longo do tempo é fundamental para que haja essa possibilidade, que haverá, sem dúvida nenhuma, mas esperamos que o quanto antes, de recuperação do setor. A Lei Geral do Turismo, que aqui foi citada, ela encontra-se rigorosamente no Senado, mais especificamente na Comissão de Constituição e Justiça, mas como todos, não sei se todos estão informados, mas o Senado e a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, não está funcionando de forma presencial, ou seja, os senadores e os deputados não estão indo a plenário, aquele local onde se debate, onde se sentam os senadores, sentam-se os deputados, para debater as matérias, debater os projetos que estão em tramitação. Então, é preciso que haja a volta do sistema presencial para que nós possamos avançar com a deliberação sobre temas tão importantes quanto a Lei Geral do Turismo. Então, agora em junho, nesse mês de junho, no final do mês de junho, o presidente do Senado da República e do Congresso Nacional, ele estará se reunindo com as lideranças para que nós avaliemos a possibilidade de, já em agosto, no segundo semestre deste ano, nós voltarmos com o sistema presencial, ou seja, a presença física dos senadores e deputados em Brasília, nos plenários das suas respectivas casas,
para debater esses assuntos de forma presencial, como disse, ou semipresencial, que seria aqueles que se sentissem seguros de participar presencialmente iriam às sessões, e aqueles que não se sentissem ainda seguros pela função da idade ou de alguma outra questão poderiam participar das votações, menos as votações secretas, de forma semipresencial, ou seja, pelo sistema remoto. Então, a Lei Geral do Turismo ela está aguardando a volta das reuniões presenciais para que seja já destacado um relator, designado um relator pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é o senador Davi Alcolumbre, e, em seguida, apresentado esse relatório aprovado na comissão, irá a plenário. Eu acredito que no segundo semestre isso será possível que nós façamos, porque algumas sessões presenciais, pelo menos, nós teremos que realizar em função do acúmulo de matérias que estão para ser analisadas e que estarão sendo submetidas ao voto secreto, que não é o caso da Lei Geral do Turismo, mas que isso enseja também a de latere nós podermos analisar questões que são tão importantes para o setor. Como também o PL 5638. O PL já está em tramitação, né? Nós esperamos também tratar disso junto com a Câmara dos Deputados. E em relação aos gargalos, reforma tributária foi tratada aqui pela senhora Carolina Negri. A reforma tributária é uma reforma que vem sendo discutida há anos e todos nós ansiamos por essa reforma tributária. Ela é fundamental. Há realmente uma excessiva carga tributária pesando sobre os ombros de todas as atividades, de todos os setores, e é realmente asfixiante para o empresário suportar essa carga tributária, tendo que pagar, em primeiro lugar, a sua folha de pessoal, depois os seus fornecedores, e depois vem o acúmulo dos impostos, que são impostos em cascata, como demonstrados aqui na exposição feita pela senhora Carolina, e que demonstra que realmente fica muito difícil para um setor como esse de atrações turísticas, né, sobreviver, já que todos os equipamentos são importados. E aí vem a questão da carga tributária específica sobre os equipamentos que são importados. É necessário, sem dúvida, que haja um estudo, né, uma avaliação por parte do Ministério da Economia, que eu gostaria de deixar isso como uma anotação, como uma lembrança para o senhor Jorge Luiz de Lima, que é um entusiasta do setor do turismo, para ver o que nós poderíamos fazer para diminuir um pouco, se não bastante, essa carga tributária sobre os produtos que são importados para a elaboração, para a instalação desses parques. E, além do mais, a questão também do conserto dessas máquinas importadas. Todas elas, por serem importadas, elas têm que ter insumos também importados. Então, seria também conveniente que, para a aquisição desses insumos, para a recuperação de material que realmente esteja estragado, eles também obtenham uma visão especial para que não haja tantos encargos sobre eles. Eu estive aqui anotando e gostei muito de ouvir do senhor Jorge Luiz de Lima algo importante e que foi ecoado por alguns dos palestrantes, que é a política de Estado. Fazemos do turismo uma política de Estado. E política de Estado, sim, porque o turismo, em grandes países desenvolvidos, sobretudo na Europa, né, o turismo é uma política de Estado. Na Espanha é uma política de Estado, na França é uma política de Estado, né, na Itália é uma política de Estado. Então, o Brasil, com tantos atrativos decantados em prosa e verso por tantos autores e cantores, e, enfim, por toda a área cultural, e mesmo pela alma do brasileiro, decantado em prosa e verso, como um país das belezas naturais mais exuberantes do mundo, uma diversidade fabulosa de ecossistemas que podem ser explorados e devidamente explorados no sentido da conciliação do turismo com a preservação ambiental. Então, nós teremos que fazer disso uma política de Estado. E, como política de Estado, nós darmos ao setor do turismo a possibilidade dele ter uma sobrevida nesse período agora e de ter uma longa e profícua vida quando passarmos essa pandemia. Então, vamos fazer do turismo uma política de Estado. Esse eu acho que é um bom tema
que foi levantado aqui pelo próprio representante do Ministério da Economia, o senhor Jorge Luiz de Lima, e com o apoio de alguns dos palestrantes, e acredito de todos os palestrantes na noite de hoje. Outras dificuldades, licenciamento ambiental. É uma dificuldade grande, isso realmente, a questão do Botanic, aqui citado também pelo senhor Jorge Luiz de Lima, é uma verdade, né? E se pede uma licença ambiental e se demonstra um projeto muito bonito, não sei se os senhores conhecem, as senhoras, mas o local onde o Botanic está instalado, lá em Campos do Jordão, é uma beleza. O Botanic é uma beleza de hotel. E realmente, mas tinha 17 apartamentos, 17 acomodações, né? E, claro, precisa expandir um pouco, ainda mais com aquela beleza natural toda sendo preservada, não iria haver devastação maior. Mas o licenciamento ambiental demora tanto tempo até para dizer um não, que muitas vezes o que o empresário quer é um sim ou um não. Dizer, não vou dar esse licenciamento. E se for a questão, se for o problema, se discute isso na justiça, não é? Se estiver assim disposto o empresário, mas que não fique sendo enrolado, que não fique sendo empurrado com a barriga, o assunto não se deixe o assunto ser empurrado com a barriga, porque isso causa uma insegurança muito grande, não há possibilidade de se fazer planejamento, porque não se tem data correta para se saber como está sendo prosseguido, como está indo o andamento desse processo dentro dos canais, no caso do Ministério do Meio Ambiente, e assim por diante. Então, a questão do licenciamento ambiental, que é algo muito, muito importante, né? O tratamento diferenciado de bens de capital, que aqui já foi tratado também, linhas de financiamento, isso aí é algo que também pode ser pensado e deve ser pensado, linhas de financiamento, e sobretudo num momento como esse de pandemia, em que tantas coisas vêm sendo realizadas pelo governo federal, como o auxílio emergencial, como o Pronamp, que se tornou agora um programa permanente para as pequenas e médias empresas, né? Micro e pequenas empresas, melhor dizendo. Então, tudo isso faz com que a gente possa aspirar a ter também para o setor do turismo linhas de financiamento que sejam altamente incentivadoras, não é, da expansão dos seus negócios e, sobretudo, da retomada dos seus negócios quando do fim da pandemia. Antes de passar a palavra ao nosso último palestrante, eu gostaria de trazer aqui as perguntas, agradecendo a participação dos nossos internautas. Muito obrigado a todos que têm participado com tanta assiduidade dessas nossas audiências públicas, pelos seus comentários, pelas suas perguntas, e, como sempre, nós fazemos um cotejo, extraímos delas todas que chegam, algumas que representam uma parte daquilo que está sendo perguntado, daqueles que estão fazendo as suas perguntas, e também algumas afirmações. E eu gostaria, com isso, me dirigir especificamente aos representantes do Ministério da Economia e do Ministério do Turismo, porque algumas dizem respeito diretamente às áreas de atuação daqueles que estão aqui representando os seus respectivos órgãos. De Jeová Chagas, de Minas Gerais, ele afirma: os parques nacionais são locais de fácil controle de contágio do vírus devido às suas imensidões. Enfim, um comentário no final das considerações finais, eu passaria a palavra aos dois representantes dos ministérios aqui já citados para que comentem e deem a sua informação. Então, Jeová Chagas, de Minas Gerais, é uma afirmação: os parques nacionais são locais de fácil controle de contágio do vírus devido às suas imensidões. Isso, achando que a gente depreende, né, pela afirmação dele, que ele diz, bom, não pode abrir os parques nacionais porque vai haver um contágio. Mas acontece que a questão dos parques nacionais, e também os parques temáticos, todos eles estão obedecendo rigorosamente a essas regras, obedecendo rigorosamente a todos os protocolos. E isso é que vem sobrecarregando ainda mais os custos desses parques temáticos, porque aqueles que estão sendo autorizados a funcionar, eles são obrigados a funcionar obedecendo a todos os protocolos de sanitários, e isso significa custo adicional, além da redução do número de participantes, o que significa uma grande redução também no faturamento.
Então, enfim, mais um comentário posterior do senhor Eduardo Tati Nóbrega. De Luciano Rosa, do Rio de Janeiro. Parques e praças são indispensáveis para a qualidade de vida da população local e favorecem também o turismo. Há que preservá-los, sem dúvida. Bom, também isso, o ministro do Turismo, o representante do Ministério do Turismo, haverá de tecer algum comentário. De Margarete Mourão, de Minas Gerais. É imprescindível a acessibilidade nos espaços públicos para a inclusão do público B, C e D. Importante ouvir os interessados. De Patrícia Bocoadi, do Distrito Federal. Os parques nacionais são vitais para o turismo, a conservação, além de geração de empregos e renda. De Daniel Rossi, de São Paulo. É importante tornar nosso país, que é maravilhoso, acessível a turistas estrangeiros. Laura Camargo, do Goiás. Os estrangeiros ficarão isolados por 15 dias, como ficamos em casos de viagem ao exterior. De Fabiola Tardim, do Espírito Santo. Já temos indicadores dos prejuízos ao turismo durante a pandemia? Isso já temos, vocês, a Fabiola já deve ter visto aqui as apresentações, especificamente na questão dos parques, o enorme prejuízo que foi causado. Nas outras audiências públicas que nós realizamos aqui, essa é a 7ª, não é? Nas outras 6, nós já tratamos desse enorme prejuízo que trouxe ao turismo a chegada dessa pandemia aqui ao Brasil. Nelma da Costa, do Rio de Janeiro. Já existe um protocolo sanitário a se cumprir para a retomada segura das atividades destes parques? Já foi aqui também tratado disso. De Andressa Oliveira, do Distrito Federal. Por que não há pedido de exame para a Covid para turistas internacionais? De Diva Maria, de Minas Gerais. Com a concessão dos parques nacionais para exploração privada, por que este evento tem apenas abordagem turística? Não é bem assim, mas... Alessandro de Souza, do Pará. Por que o Brasil recebe pouco turistas? Essa é uma pergunta recorrente que a gente tem ouvido em todas as nossas audiências públicas, né? Por que o Brasil recebe tão poucos turistas? Recebemos 6 milhões de turistas por ano. É uma coisa assim, é ínfima, né? Comparado com os números que foi trazido pela senhora Vanessa, se não me engano, comparando os turistas da Torre Eiffel e os turistas do Louvre com o turismo lá do parque da Disney, nas cercanias de Paris, quer dizer, a gente vê que nós estamos muito, muito atrasados. Somente não é o turismo da França, do mundo todo, pegando o exemplo aqui que foi trazido, mas de um dos ícones, né, do turismo na França, a Torre Eiffel, que recebe 16 milhões de turistas, alguma coisa assim parecido, né? A Catedral de Notre-Dame também, que infelizmente pegou fogo e está sendo recuperada, e bem recuperada, só ela recebe 25 milhões de turistas, recebia, que agora está em reforma, 25 milhões de turistas por ano. É uma coisa impressionante. E o Brasil inteiro, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, do Oiapoque ao Chuí, 6 milhões de turistas por ano. Então, essas demandas eu deixo aqui a consideração do senhor Eduardo Tati Nóbrega para, nas suas considerações finais, poder dar algum alento àqueles que fazem aqui as suas afirmações e trazem as suas indagações. Passo agora a palavra ao senhor Ricardo André Duarte Santos, que é presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Alagoas, ABIH-AL. Primeiramente, obrigado, presidente, senador, a nossa querida terra maravilhosa, e a todos aí presentes, convidados. É um orgulho participar desse grupo, que foram muito bem colocados, cada um com seu conhecimento da economia, do turismo, dos parques temáticos. E primeiramente, eu me formei em agronomia, depois me formei em hotelaria em Gramado. Então, eu sou uma mistura desses dois setores. Então, por isso, eu me sinto muito à vontade em falar sobre parques, né? Estou falando naturais, principalmente nesse caso, que até um desses participantes aí colocou em relação aos parques. Eu acredito, presidente, que existe entraves que fazem com que nosso destino, no caso o Brasil, não consiga atingir
essa ocupação, esse volume, como bem colocou aí o parque da Disney na França, comparado ao Disney nos Estados Unidos, nem se compara. E ela tem um volume de 15 milhões de pessoas ano. Então, nós com 6 milhões é irrisório, né? Porque, além do mais, nós temos produtos, equipamentos, somos o segundo mais competitivo, como foi bem colocado aqui pelo Ministério do Turismo, e perdemos tudo isso por excesso de burocracia, problemas de entraves, como posso explicar, que as pessoas tendem a criar dificuldades para que depois venha facilidades, com isso trave o sistema nosso. Eu posso citar o exemplo maior nosso, da nossa terra aqui. Nós temos aqui a Costa dos Corais como o segundo maior complexo de arrecifes do mundo, né? Tínhamos um problema muito sério, por exemplo, em Maragogi, que é uma região muito frequentada pelas piscinas naturais que lá existem e que estavam tendo um volume muito grande. Só houve a necessidade de um TAC e, com isso, um plano de manejamento que fez com que limitasse a frequência das pessoas e exigisse alguns pontos, como, por exemplo, a presença de biólogos na região. E, com isso, hoje a região trabalha muito bem com o turismo que frequenta, sem destruir a beleza natural que nós temos nessa região. Podemos citar também exemplo de Bonito, também, que você tem um controle rigoroso dos visitantes que lá estejam. E eu posso dizer, por experiência própria, um benchmark que eu fiz, que eu fui para a África do Sul conhecer, e me hospedei numa pousada dentro de um parque privado, em frente ao Kruger, que é o maior parque estadual, no caso federal, lá da África do Sul. Isso, para mim, foi o maior exemplo que eu tive. Como eles conseguem tirar água da pedra, vamos dizer assim. E a gente, com tanta coisa, tantos produtos, nós temos a Caatinga, o Rio São Francisco é um produto maravilhoso, nós temos o Amazonas, temos o Pantanal, a nossa costa. Então, diversos produtos turísticos que, como quero fortalecer a pessoa que fez a pergunta, para você respeitar a natureza, você tem que conhecer. E para conhecer, você tem que estar presente. É por isso que os parques, antes de tudo, são educativos. Que você, a partir desses parques, você começa a conhecer a natureza e respeitá-la. Quem não conhece, não respeita. E eu só digo por uma experiência própria que nós tivemos aqui na capital de Maceió, tem um parque municipal que estava abandonado. Um funcionário da prefeitura teve a coragem de começar a cuidar desse parque. Era um parque onde frequentavam basicamente os traficantes, e hoje o cidadão maceiense frequenta, vai ao parque, convive, e as pessoas ao redor começaram a respeitar o parque como ele deve ser respeitado. Hoje as pessoas já cuidam dos animais, têm aquele cuidado de evitar de que alguém invada, que destrua o parque municipal nosso. Então, a partir do momento que as pessoas começam a conhecer, começam a respeitar. E na questão dos parques temáticos, um case para mim é Gramado. Eu conheço Gramado desde os 16 anos de idade, hoje estou com 54, então eu convivo lá há muitos anos. E em 95 eu estudei lá. E até 95 os parques eram mínimos, poucos. Hoje, Gramado, você, num pacote de viagem de 7 dias, é quase impossível conhecer todos os parques que lá estão. E abriu recentemente um parque termal. Então, você hoje é um complexo de parques que eleva a cidade a ter uma ocupação e uma diária média altíssima comparada a outros destinos do Brasil. Isso vem comprovar que, como foi bem colocado aí pelos representantes de parques temáticos, que ele agrega hoje Gramado como um destino, um case da América Latina em relação a tudo que Gramado oferece para o visitante. E isso engrandece cada vez mais a concepção do produto para que o próprio brasileiro frequente. Nós temos aqui alguns parques nacionais, como Iguaçu, como foi bem colocado recente, aí pelo representante do Ministério do Turismo, como também o Parque Nacional também de Fernando de Noronha, que é um produto que ainda é mal trabalhado. As grandes dificuldades são os entraves dentro da ilha. Infelizmente, eu estive lá visitando e é uma coisa maravilhosa, porém, existem os entraves, existem as dificuldades de se fazer um destino ser realmente atrativo para os estrangeiros. Lógico que nós temos outras dificuldades, nós não temos uma segunda língua,
que isso dificulta muito uma coisa que a África do Sul tem, que no caso eles falam língua inglesa, então eles facilitam o contato com o europeu e o americano. Nós temos uma grande dificuldade que é onde vai a base, que é a nossa educação. Que, infelizmente, o brasileiro não consegue nem falar sua própria língua, imagina uma segunda língua. Então, são outros entraves que nós temos aqui no Brasil, que faz com que a gente não consiga desenvolver ou trazer, ou eu diria até de apresentar nossos produtos que nós temos para o estrangeiro, que com certeza, quando o estrangeiro vem, 95% dos estrangeiros têm o desejo de voltar para o Brasil. Isso, para mim, é a maior prova da satisfação e do produto que nós temos. Porém, nós continuamos com os entraves, que é burocracia, custo elevado, impostos, como já foi citados aí. Infelizmente, presidente, precisamos ter uma consciência aqui que, enquanto houver esses entraves, o turismo nosso não vai crescer, infelizmente. Muito obrigado ao senhor Ricardo André Duarte Santos, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Alagoas, representando o querido estado das Alagoas. Gostaria de dizer que o PL 5638 já foi, inclusive, aprovado, transformado na Lei 14.148, foi um projeto de lei aprovado em abril, maio, final de abril, começo de maio deste ano, e já foi sancionado o projeto de lei, a lei hoje 14.148 do PERSE. Então, isso eu gostaria de fazer, sublinhar esta importante conquista. E eu passo agora a palavra para as considerações finais ao senhor Jorge Luiz de Lima, secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviço e Inovação do Ministério da Economia, e, em seguida, o senhor Eduardo Tati Nóbrega. Com a palavra, o senhor Jorge Luiz. Eu, primeiro, agradeço a oportunidade, volto a repetir o meu ponto. Eu queria só fazer uma observação anterior, que o maior projeto que está na minha secretaria, mas que depende fundamentalmente de outros ministérios, depende de outras secretarias, que está na CPEC também, e que depende muito do Congresso, é o Custo Brasil. Hoje nós gastamos, foi até o que me trouxe ao governo, foi o desafio de mexer com o Custo Brasil. Nós gastamos hoje, senadores, 1,5 trilhões por ano, se a gente comparar com qualquer país mediano da OCDE. Não precisa nem pegar o melhor, não. 1,5 trilhões nós jogamos fora hoje. Seja, por essa mandala que vocês estão vendo aqui do meu lado, são 12 itens. Passa por segurança jurídica, passa por infra, passa por crédito, passa por desburocratização, passa por a questão ambiental, e nós estamos trabalhando fortemente nisso. O problema do Custo Brasil é que quanto mais eu demorar a fazer, pior vai ser, porque tem medidas que nós fazemos que acontecem amanhã. Se eu mexer numa ANR trabalhista, acontece amanhã. Mas quando a gente fala a lei do gás, que o Congresso nos ajudou muito aprovando, é uma lei para 7 anos. Chegar ao ápice dele, da conquista, é 7. A lei de saneamento é 10. Se nós olharmos a reforma tributária para dar o pique no Custo Brasil, são de 5 a 7 anos, dependendo do modelo que ela vier. Então, se nós não começarmos agora, lá na frente nós não vamos colher. Esse 1,5 milhão, esse 1,5 trilhões, não acontece da noite para o dia. E hoje nós já tiramos 280 e tem dentro do Congresso 22 projetos, 5 já foram votados, tem ainda mais 17 acordado com o Congresso, acordado com a Casa Civil, acordado com o presidente, acordado com o Carlos da Costa da CPEC, com o ministro Paulo Guedes, que esses 22 projetos têm mais 500 bilhões potenciais. Se eles forem votados esse ano, nós chegaríamos em dezembro com 800 bilhões potenciais e com mais do primeiro do ano que vem, que são medidas infralegais que estão dentro do governo, nós teríamos condições de chegar no 1 trilhão, que vai ser totalmente analisado ao longo de 10 anos. Mas se a gente não começar hoje, a gente não começa nunca. Esses projetos que estão aí no Congresso, tem BR do Mar, tem marco da ferrovia, tem marco elétrico, tem a reforma tributária, tem administrativa, tem vários outros, marco do reempreendedorismo, que é fundamental para o pós-pandemia, porque ele permite a pessoa quebrar e voltar a ter uma empresa no dia seguinte, que é de direito. Então, assim, nós estamos muito otimistas com esse Congresso, né, quando eu falo Senado e Câmara, que tem nos ajudado muito. Então, para a Carolina e para a Vanessa, o Custo Brasil ele anda de vento em popa. Nós temos agora só que avançar, avançar, avançar. E a minha consideração final, ela volta num ponto colocado pelo Ricardo, colocado por todos vocês.
A pergunta é, por que não é mais de 6 milhões? Por que, primeiro, custo do Brasil. Segundo, a questão de licenciamento ambiental, na minha opinião, senadores. Tá? Terceira, a burocratização que nós temos. E a quarta se chama a malha aérea mais a infra. É que eu falei com os senhores. Imagina eu pegar um turista, depende de como você vai desenhar o turismo. Se eu olhar o turismo, Manaus, eu trago o voo de Miami, eu trago o turista americano. Agora, se eu quiser trazer um turista europeu, se eu não tiver voo em Manaus, ele tem que ir a São Paulo, com 2 voos por dia para Manaus, para ir para Manaus. É difícil você tirar turista nesse triângulo. O que os países que têm a melhor estrutura de turistas fizeram é malha de infra rodoviária, malha de infra aérea ou oceânica, que você chega rápido. Se você for em qualquer país do Caribe, ou você vai direto, ou você para uma parada só, que é Miami. E você chega. Então, nós temos um problema de desenho estrutural que passa por malha aérea e infra. Senão, você não consegue trazer o turismo numa velocidade. Ele fica muito regionalizado, dependendo da distância de voos que tem. Eu repito aqui de novo, vai em Carneiros, Maragogi também, eu vi o Ricardo, eu sou um apaixonado. Hoje eu vou falar com você que é outro que eu sou. Patacho, para mim, é a praia mais bonita que eu conheço. É opinião pessoal, mas eu duvido alguém me mostrar uma praia mais bonita que Patacho. O dia que me mostrarem, eu concordo. E olha que eu conheço bem o mundo para te falar isso. Então, mas é difícil, o cara tem que descer em São Paulo, bater em Alagoas 2h30 de carro. Ou ele desce em Recife mais 2h30 de carro. Isso inviabiliza. Nós precisamos pensar um modelo de logística para turismo um pouco diferente do que nós fazemos hoje. Eu acho que esse é o grande desafio que o Senado pode ajudar muito a gente, na liderança do senador Fernando Collor, por isso. É um projeto de Estado estruturante, não se faz da noite para o dia. Precisamos criar essas malhas, precisamos fazer um desenho que a gente chama de que tipo de turista você quer e que ticket que você quer. Porque o ticket é muito importante. Hoje a França lida de um ticket alto, que eu falo, é o gasto, é o consumo. Miami tem um ticket altíssimo, que vai pelo consumo. O Brasil tem condição de criar essa mesma política. Entendo que o Eduardo conhece muito mais do que eu disso. Eu estou falando aqui de um fã do turismo. Sou um apaixonado pelo turismo. Mas eu acho, sim, se a gente conseguir evoluir, como o próprio senador colocou, naquilo que já falamos, reforma tributária, licenciamento, então todos eles dentro do custo do Brasil, e desenharmos algo que seja um projeto de Estado, mas com data e prazo. Ó, isso nós vamos fazer em 3, isso em 5 e isso em 10. Eu não tenho dúvida, senhores. Por ser um apaixonado e um estudante desse assunto, que é meu hobby, eu garanto aos senhores que dobramos a participação do PIB em 5 anos do turismo. Não é difícil, é questão de estruturar. E um programa de Estado, que ele não sendo político, sendo do Estado, ele fica mais fácil de ser executado. Então, muito obrigado, senador, pelo convite, obrigado, senadores, pelo convite. Prazer conhecer, voltar a ver a Carolina e a Vanessa. Estou à disposição de vocês para discutir esse tema que o senador colocou. Eu levo a CECINT, que é uma outra secretaria nossa aqui. Posso garantir a vocês que dentro da economia, todos os secretários, mesmo o caso da Costa, mesmo o Bruno Bianco, trabalhista, todos nós temos uma visão muito clara, o ministro Paulo Guedes, uma visão muito clara da importância do turismo e o que dá para fazer com o turismo, que é mais importante ainda. Então, vocês têm do lado nosso econômico aí todo o apoio que vocês precisarem, porta aberta comigo, você sabe, eu falo direto com o G20, mas também falo com quem quiser. E olha o pedido do senador, pode me ligar que eu vou olhar isso. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado ao senhor Jorge Luiz de Lima aí pelo seu entusiasmo e pela sua pronta aceitação das sugestões que foram aqui feitas para o encaminhamento dentro do Ministério da Economia das solicitações realizadas. Passo agora a palavra ao senhor Eduardo Tati Nóbrega, diretor do Departamento de Ordenamento, Parcerias e Concessões do Ministério do Turismo. Obrigado, senador Collor. Bom, primeiro, agradecer o elogio do colega secretário Jorge Luiz, mas certamente ele tem muito mais propriedade para falar com toda a experiência no setor privado, para entender os entraves e como explorar bem as oportunidades que o setor nos fornece, assim como a Carolina e a Vanessa também. Acho que nós aqui no setor público, temos que ter como missão destravar, né? Fazer com que o Estado saia da frente e pare de atrapalhar. Senador, passando rapidamente aqui para as perguntas do público, né? Acho que o senhor Ricardo já colocou muito bem a concessão de parques, né? A visitação de parques, na verdade, o senhor Ricardo pegou no ponto crucial, né? Quem conhece cuida, né? Então, o parque que ninguém nunca visitou, se ele, enfim, tiver alguma fragilidade na conservação,
a pressão da opinião, a própria pressão da opinião pública da mídia vai ser muito menor do que, digamos, um Parque Nacional do Iguaçu, um Parque Nacional de Jericoacoara. Então, de fato, essa é a estratégia, esse é o link fundamental entre aproveitamento turístico e conservação ambiental. Então, né, apesar do comentário na minha fala, eu tentei deixar isso claro, né? Essa é a visão que nós temos aqui no Ministério do Turismo sobre como desenvolver mais turismo em parques nacionais. A concessão de parques é um instrumento que nós entendemos o mais adequado, mas é sempre caminhando junto conservação e aproveitamento turístico. Sobre a questão da contaminação, que eu entendo é que os parques, né, aqui no meu conhecimento leigo, é que os parques e qualquer atrativo turístico ao ar livre, na verdade, é o que é mais viável, né? Os parques temáticos também, até certa medida, e os naturais certamente são mais propícios para essa retomada por serem atividades ao ar livre, e de fato é o que tem sido verificado, né? Uma procura maior por atividades ao ar livre. Então, é uma tendência, e o que a gente imagina aqui é que, uma vez que o público conheça esses atrativos, essa procura vai ser perene, né? Não vai se conter aqui ao período de pandemia. Então, a gente acredita muito no aumento da procura pelos parques como destino turístico. Sobre acessibilidade, que foi mencionado também, eu acho que isso entra no comentário que foi feito sobre a concessão ser uma ferramenta para a estruturação dos parques, né? Os parques precisam melhorar a sua infraestrutura, e a acessibilidade é um dos aspectos mais importantes dessa estruturação. Então, certamente isso vai estar contemplado em qualquer projeto de concessão de parques. Bom, acho que era isso sobre os comentários. Então, por fim, só deixar o meu agradecimento novamente pelo convite, aos colegas palestrantes por terem ensinado muito sobre o setor, e parabenizar a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo pela iniciativa. Boa noite. Muito obrigado ao senhor Eduardo Tadinóbrega pela sua participação, também nesta nossa audiência pública, bem como ao senhor Jorge Luiz de Lima, secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviço e Inovação do Ministério da Economia, a senhora Vanessa Santos da Costa, presidente da Associação das Empresas de Parques e Diversões do Brasil, a senhora Carolina Negri, diretora executiva do Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas, Sindeparte, e ao senhor Ricardo André Duarte Santos, que é o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Alagoas, ABIH Alagoas. Gostaria de agradecer a todos os senhores participantes senhoras participantes desta audiência pública, que abrilhantaram com as suas explanações, as suas palavras, essa nossa audiência, que teve hoje, acorreram a essa audiência, foi o maior número de pessoas que nós já tivemos no nosso ciclo de debates, no nosso ciclo de audiências públicas. Foi o dia de hoje. Cumprimentos a todos, porque isso também demonstra o interesse que o tema sobre turismo e a retomada das suas atividades tem tocado a população brasileira. Daremos início agora como um comunicado a todos que o ciclo de debate sobre desenvolvimento regional terá consequência na próxima segunda-feira, dia 21, quando nós daremos início ao ciclo de debate sobre desenvolvimento regional. O evento terá como objetivo discutir o conjunto abrangente de temas da agenda regional, identificando obstáculos ao desenvolvimento do Brasil e discutindo ações efetivas para o seu enfrentamento. Iremos debater temas de suma importância para o país, como o Plano Nacional de Recursos Hídricos e o saneamento básico, a aviação regional, a irrigação, entre outros. São assuntos que são transversais também à questão do setor turístico, como nós observamos. Nos mesmos moldes desse ciclo que agora se encerra, as audiências públicas sobre desenvolvimento regional serão abertas à participação do público através do E-Cidadania e se realizarão sempre às segundas-feiras, às 18 horas, sendo transmitidas pela TV Senado
e demais canais do Senado Federal. Na mesa de abertura, no próximo dia 21, com o seguinte tema: a Política Nacional de Desenvolvimento Regional no Brasil, cenário atual e desafios para o período pós-pandemia. Nós teremos como palestrantes Sua Excelência, o senhor Ministro do Estado do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, um representante do Fórum Nacional de Secretários de Estado de Habitação e Desenvolvimento Urbano, um representante da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Sudã, um representante do Banco do Nordeste e um representante da Confederação Nacional da Indústria. Dito isto, e agradecendo mais uma vez a participação das senhoras senadoras, dos senhores senadores, dos senhores palestrantes pelos esclarecimentos prestados, agradecendo a participação de todos mais uma vez, e nada mais havendo a tratar, dou por encerrado a presente reunião, desejando a todos uma boa noite.